Todas as segundas, às 20 horas, nós temos o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma atividade que deve ser feita à distância, ou seja, pela internet. Vocês não precisam se deslocar até aqui à instituição. É muito bom realizar o Evangelho no Lar, porque você limpa o ambiente, a psicosfera da sua casa, né? Às vezes a gente limpa o corpo, limpa a casa fisicamente, mas não limpa a psicosfera da casa. Então, muitas vezes, isso vai se acumulando, eu não vou me percebendo que a minha casa está com a psicosfera sobrecarregada. Sobrecarregada de quê? De espíritos, de energia. Energia são pensamentos, sentimentos impregnados de derrota, pessimismo, tristeza, raiva, angústia, ansiedade. E aí eu acabo de fazer a minha oração, ou então acabo de sair do meu trabalho, chego em casa, eu sou recepcionado ou banhado por aquela energia que vai consumindo todos os recursos meus. Então é importante eu fazer o Evangelho no Lar. Se eu não puder fazer na segunda, que é o dia, né, às 20 horas, eu faço depois, qualquer outro dia, sem problema nenhum, acompanhando, ou ele fica gravado, né, ele vai acompanhar. Dessa maneira, você pode fazê-lo em casa. Todas as terças-feiras, nós temos duas atividades. Às 19h30, nós temos o Evangelho, que ele é presencial. Aí, para aqueles ainda que querem fazer o Evangelho presencial, se dirigem até aqui, a nossa instituição, e fazem o Evangelho presencial. É o mesmo Evangelho no lar, porém esse é presencial. Depois nós temos a irradiação. Essa irradiação é às 20h30. Ela é feita à distância e não recomendamos que se dirijam até a nossa instituição, tá? Porque ela é tão curta e é uma forma... A irradiação é uma maneira de nós colocarmos à disposição da espiritualidade maior os nossos bons sentimentos e bons pensamentos. É uma maneira de nós acumularmos em conjunto boas energias, participarmos deste acúmulo de boas energias e disponibilizarmos essa boa energia à espiritualidade maior para que eles levem, né, para os locais que necessitam. Sexta-feira nós temos a palestra no YouTube. Toda sexta-feira lançamos uma palestra com títulos variados. Atualmente estamos priorizando os títulos evangélicos, ou seja, as passagens bíblicas, para darmos maior explanação sobre o conteúdo. Lógico que a nossa intenção aqui não é esgotar qualquer capacidade de interpretar os textos bíblicos, jamais. A nossa intenção aqui é colaborar com mais uma visão sobre os textos bíblicos. E a ideia aqui é atualizarmos a nossa leitura, ou seja, ajudar as pessoas que estão lendo o Evangelho e atualizá-las com o nosso cotidiano, para que não fique aquela leitura histórica apenas, né? Muitas pessoas dizem assim: eu não gosto de ler a Bíblia porque parece que eu estou lendo 2000 anos atrás. Então a ideia é que a gente faça uma leitura e traduza os acontecimentos de 2000 anos para a nossa atualidade, para podermos aplicar no nosso cotidiano. Essa é a finalidade. E todo sábado nós temos a Reforma Íntima, das 15 até as 17 horas. Ela é feita à distância e presencial. Quem preferir pode vir até aqui e assistir nesse instante. E quem quiser fazer à distância, depois que terminamos a Reforma Íntima, nós revisamos, né, o conteúdo, editamos a Reforma Íntima e recolocamos ela
no site para, no YouTube, serem vistas por outras pessoas que, por motivo qualquer, não puderam assistir no momento. Lição de número 119. O título é Glória Cristã. É a segunda carta que Paulo envia aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. É uma passagem muito interessante, porque está citando a nossa consciência como a grandiosidade com mais importância à nossa vida, né? Normalmente, no nosso mundo, a gente dá importância ao que os outros pensam, ao testemunho dos olhos, dos ouvidos, da boca das pessoas. A gente dá muita importância à opinião alheia, às nossas leis, os nossos costumes. E aqui a lição mostra que nós esquecemos que a coisa mais importante da nossa vida é a nossa consciência. Então vamos lá. Vamos ler a explicação de Emmanuel e depois vamos debatê-la, explicá-la. Desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a Terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. A ocorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. O mundo desde muito conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brazonados e inúteis, da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas, as religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões do proselitismo. Num plano onde campeia tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com os olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. Num instante divino, essa glorificação deslumbra-se a alma ante a perspectiva do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. É bonita e ampla, talvez por isso um pouco diferente, né, de entender. Então ele começa assim, ó. O texto está na segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 12, é uma carta de Paulo. Paulo nos diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Então depois de tudo que nós lutarmos, depois de todas as lutas, de toda a caminhada, de todo o esforço, muitos de nós já pensamos assim: eu vou encontrar Jesus, ou então eu vou encontrar o céu, ou então eu vou encontrar um paraíso. Nada disso. Eu acho que Paulo foi o que mais acertou na colocação. Depois de tanta luta, o que nós vamos ter como glória é a nossa própria consciência. É a primeira que nós temos que encontrar. Depois de muito crescimento e evolução, aí sim, um Cristo, um local melhor espiritualmente, antes de retornarmos não somente para o planeta Terra, mas para qualquer outro planeta a qual nós formos destinados. Desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas,
tem sido a terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. É o que mais a gente vê na terra, não tem como, tá certo? Para muitos, a glória é o sucesso, a fama, é vencer as situações criadas por nós mesmos, pela nossa cultura, e quando a gente a vence, a gente se sente vitorioso. Então é uma coisa muito interessante, porque nós somos os maiores causadores dos problemas, que a gente vive lutando para vencê-lo, e ao mesmo tempo, quando vencemos, achamos que somos o máximo. Vamos colocar aqui um itemzinho para a gente entender. Criamos impostos altíssimos, nós criamos. E depois lutamos, trabalhamos para pagar o imposto. Aí alguns sonegam o imposto, criado por nós mesmos. Então é muito interessante que as lutas que nós travamos neste mundo, grande parte, 90%, são lutas criadas por nós mesmos, pelo nosso próprio sistema, pela nossa maneira mesmo de enxergar a vida. E às vezes essas dificuldades criadas nos escravizam, porque nos colocam ainda com um pesar, um grau de necessidade que nós passamos, às vezes, uma vida inteira lutando só para prestar conta dessas dificuldades que tanto criamos. Ao invés de nós criarmos situações, regras, leis, costumes, que facilitaria a nossa vida, nós estamos sempre fazendo ao contrário. E, no entanto, ele está dizendo assim, e aí quando vencemos isso, esses supostos problemas criados por nós, e achamos que somos incríveis, vencedores, fantásticos. A ocorrência, ele está dizendo assim, intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. E aí então, quando a gente vence essas dificuldades criadas por nós, muitas delas, ainda a gente ganha um título, esse título de vitorioso. Muitas vezes o título não é dado para quem vence, mas para quem suborna, né? Dribla, faz diferente daquilo que as regras mandam, mas consegue sobreviver ileso do processo. Então, aí nós damos os títulos a essas pessoas como os vencedores, aqueles que estão tudo ok. É muito interessante, vamos explicar, parece... o nosso mundo parece uma brincadeira de crianças. Quando a gente pensa assim, ele é uma brincadeira de criança. Vamos pensar que um monte de crianças estão brincando. Aí uma criou um forte Apache. Antigamente tinha os fortinhos que tinha vaca, animalzinho, vaca, vaqueiro. E um deles disse assim, olha, eu fiz uma cerca aqui para os meus boizinhos não fugirem. Olha só. Que legal. Aí sempre tem um dos que estão brincando e diz assim, que o boi dele veio e pulou a cerca. A gente fica assim, né? É mais ou menos o nosso mundo quando a gente analisa. O nosso mundo, nós somos bastante... A gente parece criança. A gente cria impostos que sabemos que não vamos pagar, porque sabemos que o povo vai sonegar. Mas criamos, fazendo de conta que isso vai acontecer. Não vai acontecer, entendeu? E aí alguns vão fazer o seguinte, vão sonegar os impostos, mas não vão ser pegos pelas leis e vão ser considerados compreenderam? Aqueles que vão tentar pagar os impostos vão sucumbir sobre o peso deles, vão lutar, toda aquela dificuldade. Mas aqueles que criam geralmente já têm os mecanismos para não fazerem o sistema atingi-los. Então esses vão passar por cima. É uma brincadeira. Por isso que eu digo assim, é sempre... Então onde que está o problema? Deus? Na natureza? Na vida?
ou nos homens. E aí, quando eu consigo fazer isso, eu consigo transitar na chamada sociedade, quebrando as leis, mas sem ser pego, eu ganho o título de honoríficos. É o boi que pula cerca, é o bandido que não é preso, é aquele que aquele que aquilo, e assim nós vamos fazendo. Bom, isso aí é o que nós chamamos de glória neste mundo. O mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas, da luta homicida. E, fora isso, nós temos as lutas desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano, nós ficamos degladiando, um matando o outro, uma tribo tentando aprisionar, ser mais forte que a outra e escravizar, e assim estamos indo. Isso não muda nunca. As nossas tribos agora são feitas de tijolos, de ferros, com incríveis construções fantásticas, mas ainda continuamos aquele índio, aquele homem primitivo que ainda tentamos dominar outras nações. Glórias da avareza nos cofres da fortuna morta. Ele fala fortuna morta porque o dinheiro, a moeda ou qualquer recurso de valor, ele tem uma energia, ele é feito, ele é criado, ele existe para transitar, para cumprir o seu destino. O dinheiro que hoje nós utilizamos, amanhã pode ser uma moeda diferente, pode ser papel, pode ser eletrônico, não importa. A finalidade dele não era ficar represado dentro de cofres algum. Por isso que ele fala que é uma fortuna morta. Se eu pego uma moeda, se eu pego um dinheiro e guardo ele com o tempo perde valor. E dali um tempo, realmente, aquela figura, aquele papel, aquele metal que está gravado, aquela imagem, aquele valor, muitas vezes muda o nome da moeda e então perdeu realmente o sentido daquilo. Então, a moeda, o dinheiro, já é morto por si. Para dar vida, ele tem que transitar. Quando o dinheiro encontra pessoas egoístas, o aprisiona. Então nós temos cofres com milhares, milhões, bilhões ali aprisionado, não cumprindo o seu destino, que é, qual é o destino dele? Não é comprar, criar, acontecer no mundo material, ser trocado por trabalho, por bens materiais no mundo físico. Então, é errado eu guardar dinheiro no banco, depende da quantia que você estiver fazendo isso. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a tirar a moeda de circulação, o dinheiro, provavelmente você está levando outros a ficarem sem. Aquele dinheiro que está guardado num determinado cofre, no seu cofre, não está transitando no mundo. E se ele não estiver transitando no mundo, o dinheiro deixou de cumprir a função dele, de trazer progresso para o mundo, né? Não está também me atendendo, porque eu passo a ser dono, mas não usufruo, ele está guardado. E não deixo ninguém usufruir. Aí nesse momento está errado. Aí é um excesso de egoísmo. E lembrando que tudo isso morre. Do orgulho dos pergaminhos brasonados e inúteis. Aí nós vamos ver muitas vezes a gente vê tanto papel, com tanto carimbo, com tanta assinatura, e a pergunta é: para que serve tudo isso? Quando a gente pega alguns documentos da República Antiga, histórica, qual é a finalidade de tudo aquilo? Tudo bem, hoje o documento precisa da assinatura, da autenticidade. Depois de um tempo, não tem mais validade. Então ele fala assim:
do orgulho dos pergaminhos brasonados inúteis. Por que ele fala aqui também é algo inútil? É algo inútil porque aquele documento, aquele pergaminho, aquele papel carimbado e assinado, hoje nós estamos vendo cada vez mais, ele só tem valor para o valor que damos. A partir de um determinado momento, independente do que está escrito ali, eu posso dizer que não tem mais valor e acender uma fogueira e alimentar essa fogueira e criar novas regras. Não é isso? Não importa mais. Porque a partir de um determinado... O documento, qualquer papel, não importa a quantia de assinatura, só tem valor quando é respeitado pelo ser humano. Quando não é respeitado pelo ser humano, não tem valor nenhum. E quando for respeitado, ele vai ter seu valor na história. Ele pode ser respeitado por 10, por 20, por 30, 40, 50, ou ele pode ser respeitado apenas por 5 minutos. Você gastou tinta, assinou, vai pro lixo. E não serve para absolutamente nada. E aí ele continua dizendo assim: da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. E aí nós temos a nossa sociedade, nós vivemos sim hipnotizados pela quantidade de chamada de estímulos para o mundo físico, material. E muitas vezes nós nos tornamos escravos desse mundo físico, a ponto de que, se eu pensar que não estou explorando esse mundo físico, conhecendo esse mundo físico, absorvendo prazeres desse mundo físico, eu estou completamente doente, doido, louco e caminhando por um lado completamente errado da vida. É natural isso vir de nós, uma vez que nós estamos quase que iludidos que a realidade é 99% mundo físico, material, e 1% mundo espiritual. Daí, se eu não estou vivendo o mundo material, eu estou perdendo 99% dessa realidade. É natural isso. Vem de nós essa racionalidade. Mas a verdade é que nós estamos hoje, deveríamos estar hoje 70% na espiritual e 30% na material. E se nós estivéssemos nisso, muitos problemas criados pelo homem na atualidade seriam resolvidos. Um deles, a ganância. Um deles, a soberba, as paixões e os prazeres e tudo que o mundo deste mundo nos oferece. E então estaríamos mais focados em nos autodescobrir, buscar dentro de nós nossos pontos de equilíbrio, de paz, de insegurança, de medo, as nossas más tendências, nossas boas tendências, nossos dons. É incrível, mas muita gente passa por este planeta e morrem sem saber qual é o seu dom. Eu não estou falando de talento, eu estou falando de dom. Há uma diferença. Dom você nasceu com, você não precisa estudar, você já nasceu pronto. Talento você desenvolve. Você fez curso, você estudou, você leu muito, você praticou. Estou falando de dom. Dom é aquele que você descobre que está pronto para fazer. Muitos dizem que um dom, quando você descobre um dom e passa a estudá-lo, aí você empobrece o dom. Bom, isso eu já não posso dizer. Essa teoria vem dos músicos, que eu já conversei. Quando uma pessoa tem o dom de tocar, de absorver as notas musicais pelo ouvido e pegar um instrumento e tocar, muitas vezes ele toca diversos instrumentos e nunca fez uma faculdade, nunca estudou. Às vezes ele não sabe ler uma partitura de música. No entanto, ele ouve a música e toca. Eles dizem que não querem estudar música,
Porque se estudarem a música, vão empobrecer o seu dom. Eles continuam praticando através do dom as técnicas de autodescobrimento. Eu não sei porque eu não tenho esse dom da música, então eu não posso dizer. O dom, ele é uma memória de outras reencarnações. Ninguém nasce sabendo absolutamente nada, que não tenha feito esforço em algum momento para aprender. Se eu não fiz esforço nessa existência, com certeza eu fiz esforço em outra existência, porque Deus não premia. Se de repente eu vejo alguém fazendo algo do nada e me olho no espelho e eu não sei fazer o que ele faz, Deus não está premiando ele e retirando o prêmio de mim, da minha pessoa. Não é possível isso na justiça de Deus. Então, provavelmente ele adquiriu aquilo ali através de muito esforço, muito trabalho. Mas como ele é pequeno, já nasceu assim, em outra vida, com certeza. E se nós olharmos às vezes nos nossos parentes, pais, tudo, às vezes não tem ninguém da família que teve aquele dom. Ele foi o único que começa. Mas pode acontecer que a partir dele venha ser filhos que tenham dons também naquela hierarquia. Bom, veja que quando a gente parte para compreender as reencarnações, conseguimos, sem saber de ciência, genética, conseguimos entender alguns acontecimentos e até explorá-los, né? Digamos assim, provavelmente na minha família, se eu nascer com determinado dom, eu tenho um dom, minha esposa tem outro dom, venham espíritos provavelmente com dons semelhantes ao casal, porque fazem parte de uma família na espiritualidade que desenvolveram essa arte. Por exemplo, um músico. Pode acontecer que um filho de um músico ou de uma música de dom seja músico. É possível, muito, muito mais possível do que numa família que não tenham músicos. Mas nasce também. Mas é muito mais possível. Porque geralmente o músico não toca sozinho. Ele tem outros amigos. E tem seus inimigos também na área da música. Então tem acertos de conta espirituais com a mesma profissão. Tá certo? Imagina um cantor de ópera. Nós sabemos hoje em dia que nós temos os dois mais famosos cantores de ópera que nós tivemos. Não sei se um deles já morreu. Eles eram inimigos um do outro. Então provavelmente, se um deles em outra vida tiver um filho, vai nascer um dos seus inimigos que também vai ser um cantor de ópera. Que interessante, né? Então é uma coincidência. E aí ele está dizendo assim, ó, esses prazeres mentirosos que precedem o sepulcro, porque eles não são passados para depois. Se alguém me pergunta assim, quais são os prazeres ilusórios? Como eu vou saber hoje se esse prazer que eu estou tendo no mundo, essa satisfação que eu estou tendo no mundo agora, é real ou é ilusória? É simples. Pense que você morreu. Agora pensa na sua condição desencarnado, na vida espiritual, se isso acontecesse de novo, repetisse, se teria aquela satisfação que tinha quando você estava no mundo físico. Se você falar não, era isso, ilusório. Se você falar sim, é isso, é permanente. Vamos lá. Você ganhou uma casa. Olha só, quem não vai ficar feliz, não vai ter um prazer gigante de ter ganho uma casa nos dias de hoje. Você está na guerra, né? Não parece algo... Não, pelo amor de Deus, isso não é uma ilusão. Vamos fazer o teste? Você desencarnou, morreu. E agora você ficou sabendo que aquele título que você comprou antes de morrer, foi sorteado. Então, você ganhou uma casa. Você já está morto agora. Você está lá no nosso lar, o seu benfeitor chega, Guto, aquele título que você comprou, acabamos de ficar sabendo, você ganhou a casa. Qual é a sua alegria? Você vai falar, mais um item para brigar na disputa da herança, né? Porque eu já fui, já bati as bolas. Então, era uma ilusão. Tudo que você não desfrutar com a mesma satisfação
pensando, imaginando que você desencarnou, era uma ilusão. O resto é real. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas. Hoje, nós estamos praticamente dividindo na ciência. A ciência real, aquela que se submete a todas as etapas para a autenticação de um fenômeno, de uma lei, e aquelas que não são consideradas como ciência por não conseguirem passar pelo mesmo método da classificação da ciência tradicional. Então nós acabamos hoje, chegamos no momento que nós temos duas ciências. Uma que é perfeitamente comprovada, perfeitamente classificada pelos métodos elaborados, e uma outra ciência que não tem comprovação e que fica muitas vezes uma brigando contra a outra. A gente assiste isso demais. Na verdade, está na hora de nós pensarmos se o método que utilizamos até então para comprovar algo que é realmente verdade ou falso não deve ser revisto, porque as descobertas atuais são bem diferentes das descobertas anteriores. Vamos aqui colocar, imagina que quando Newton descobre a gravidade, ora gente, a gravidade está aqui. Gravidade é uma lei que sempre existiu e que eu praticamente trompei com ela. E que quando eu passei a trompar com ela, eu tive que aceitar a sua realidade. Todos os fenômenos que nós encontramos foram fenômenos que praticamente nos batizaram. Ou a gente aceitava o fenômeno e ia estudar, ou nós íamos ser sacrificados pelo fenômeno. No entanto, algumas descobertas não ocorrem desta maneira. Não é o fenômeno se apresentando. O fenômeno muitas vezes ele está hoje se apresentando, se classificando, se justificando, e aí eu acho que é um pouco diferente, né? Nós estamos discutindo aqui se o que não é classificado pela ciência é verdade ou falso. Nem cabe a nós. E o que é classificado pela ciência é falso ou não é, também não cabe a nós. Mas realmente nós temos hoje duas ciências. A ciência que mais se conversa é a ciência não comprovada. Parece que uma se casa com a outra, vai pegando várias facetas e vai se formando. Aqui eu estou passando o meu posicionamento. Ela parece que vai virando uma embolada de conhecimento, sendo classificada em várias formas de explicar os fenômenos. A ciência que menos se conversa, que se isola mais, é a ciência tradicional. E aí ela fica muito isolada, porque ela está muito fechada dentro dos seus critérios próprios. E aí, por exemplo, nós chegamos até a pensar, há quanto tempo existe a psicologia? Que deveria ser hoje uma ciência. No entanto, muitas coisas da chamada pseudociência da psicologia não é aceita pela psicologia tradicional, não é aceita pela ciência tradicional. Então, até mesmo a nossa ciência acadêmica, ela acabou se fechando demais, se isolando demais, e está ficando quase ultrapassada. Algumas, é mais fácil você analisar isso que eu estou falando quando você olha aquelas ciências, aquelas áreas que elas estão meio a meio banhadas pela ciência não comprovada. Porque, por exemplo, a área da exata, isso não é real, o que eu estou falando. Engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecânica, isso não vai acontecer. Mas, por exemplo, a própria psiquiatria, neurociência, elas que já tem que começar a se abrir e que às vezes quando faz isso, parece que o profissional faz isolado, ele não faz com um apoio acadêmico. Por exemplo, hoje nós estamos vendo na internet vários
neurocirurgiões, psiquiatras, né? Já dando depoimento, quase que dando veracidade aos fenômenos ditos pela outra ciência alternativa, aceitando, passando, recomendando, apoiando, mas ele faz isso da própria vontade dele, não está tendo o apoio da medicina, da ciência médica, tá certo? Então, mas nós estamos vendo isso. Existem esses dois fenômenos. Então ele está falando assim, ó, a ciência cristaliza a que eles dizem respeito nas academias de forma isolada. As religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões do proselitismo. Essa é uma das coisas que as hierarquias das religiões, a hierarquia, que as religiões deveriam pensar melhor sobre as suas hierarquias. Que quanto mais você põe ritual e hierarquia, menos conhecimento, menos profundidade se tem. Porque passa a se dar mais valor a uma vestimenta, a um símbolo, a um grau X, a um batizado, às festas, às cerimônias, aos rituais, do que realmente ao aprendizado do homem, do ser humano, da elevação. Daí porque a gente vai entender porque Jesus não fez nada disso. Então, ele está dizendo assim, ó, que o mundo conhece glória sangrenta, então as glórias do mundo. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. É isso que o pessoal reclama do Espiritismo. Não há uma leitura, não há um nada dos Espíritos vindo falar que o caminho do cristão, que a tarefa do cristão, que a evolução do cristão é fácil. É difícil. E ele ainda diz assim, ó, a vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-los com os olhos mortais, porque ele é de dentro para fora, né? A gente muda de dentro para fora, muda a maneira de pensar, muda a maneira de sentir. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona e nem pode subtraí-la. Então, não nos dá e nem nos tira. A glória que você conquista por trilhar um caminho cristão, ela é totalmente sua. O mundo não te deu e nem pode lhe tirar. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. Tabernáculo é o local onde se guardavam as coisas santas. Tabernáculo é onde nós encontramos tudo que é sagrado, digamos assim. Como se realmente houvesse qualquer coisa nesse mundo sagrado. Eu não conheço nada deste mundo que seja sagrado. Certo? Nada, absolutamente nada. Esse chamado sagrado é nós que colocamos esse título. Nada deste mundo é sagrado. Tudo neste mundo se transforma. Tudo se deteriora. Tudo sofre fenômeno entrópico. Tudo se desgasta. Tudo envelhece. Então, tudo se transforma. Nada deste mundo é sagrado. Bom, mas ali, e aí está o tabernáculo do Cristo vivo, onde hoje, se nós pensarmos, aonde está escrito, Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrito a lei de Deus? Se o homem foi feito simples e ignorante, então ele não sabia dessa lei, claro, consciente, ele não sabia das leis de Deus. Nós éramos primitivos. Então onde estaria escrito a lei de Deus para que o homem pudesse aceitar como uma verdade? Então, os Espíritos respondem na consciência do homem. Observa então que o conhecimento
da moral, da verdade, ele não é criado aqui fora. Nós o encontramos dentro de nós e transferimos ele para fora. A verdade que nós buscamos, a moral que nós buscamos, ela é insípida em nós. Ela está dentro de nossa consciência. Todos temos. No entanto, nem todos aceitamos. Para aceitarmos essas leis transbordando, vindo de dentro para fora, que nós chamaríamos de sabedoria, eu tenho que ser humilde. É uma coisa que o ser humano não tem, humildade. Então, a chave desse portal que me tira do mundo de ilusão e me coloca diante do mundo espiritual, que é a verdade, ela chama-se humildade. Com a humildade, eu consigo aceitar as regras que eu não quero dizer que é verdade. Alguém vai me perguntar assim, Guto, por que o orgulho dificulta tanto eu enxergar a verdade? Porque o orgulho faz você só enxergar aquilo que você quer e não aquilo que é. Há uma diferença entre o que é e que Deus não te consultou para dizer se é ou não verdade e aquilo que você quer enxergar. O orgulho é uma lente que você põe na sua vista e vai enxergar. É uma lente rosa. Você põe um óculos de lente rosa e tudo ficou rosa. Não significa que tudo é rosa. Significa que você enxerga rosa. Aí alguém chega e diz assim, não é, o mundo não é rosa, o mundo tem diversas cores, tira esse óculos. Você diz que não, que você nem óculos está usando. Esse é o orgulho. O orgulho é exatamente isso. Nessa situação, ele dificulta eu encontrar a verdade, a realidade. E então eu fico mergulhado dentro das ilusões do mundo físico. Mas acho que ele é o único e autêntico.